Olha só, então vamos começando aqui, enquanto os meninos não chegam, né, se chegarem, vamos voltar e vamos fazer uma revisão rápida do que a gente viu lá no primeiro ano, que para dar uma refrescada na cabeça da gente. Oi, Helena, bom dia. Então vamos falar um pouquinho, gente, de química das células. Lembra disso? Da composição das células, que o principal componente das células é a água, tá? Cerca de 70% do nosso corpo, da nossa célula é água, tá? E depois da água, o outro principal componente são as proteínas, com cerca de 15%. Já caiu isso não sei se era no PISME, mas era um vestibular importante. Tipo assim, tirando a água, qual o principal componente da célula, né? Então é bom sempre tá fresco isso, que depois da água, o principal componente são as proteínas, tá? Os componentes eles são divididos em orgânicos e inorgânicos. Inorgânicos vai ser água e sais minerais, orgânico, vitamina, lipídio, carboidrato, proteína, enzima e o material genético, os ácidos nucleicos, DNA e RNA. Então a água, uma vez caiu esse ângulo aqui entre os átomos de hidrogênio também, né? Pegou todo mundo de surpresa, porque ninguém dava importância para esse ângulo aí entre os átomos de hidrogênio. Então a água ela é composta por um átomo de um oxigênio ligado a dois hidrogênios, né? Fórmula H2O. E esses hidrogênios ele tem um ângulo de cerca de 105 graus, né? 104,5 graus entre os átomos de hidrogênio. O oxigênio ele tem carga negativa e os hidrogênios têm carga positiva. Isso faz com que a água seja uma molécula polar, né? Tem um polo negativo e um polo positivo, né? A quantidade de água no organismo vai depender de alguns fatores, como por exemplo a idade do organismo. Na verdade, gente, a quantidade de água está relacionada com metabolismo, tá? O indivíduo que precisa que o metabolismo dele seja mais acelerado, né, ele vai ter mais quantidade de água. Então, quer dizer, um recém-nascido que está em constante modificação, em crescimento totalmente acelerado, a quantidade de água tem que ser maior do que no indivíduo idoso, lá que já não tem, já o metabolismo já está mais lento, né? Então, só pensar, gente, que o metabolismo ele tem que ser mais acelerado. Dentro do nosso corpo mesmo tem um local que tem mais ou menos quantidade de água, relacionado de novo com o metabolismo. Igual, por exemplo, dentro do músculo, dentro do cérebro, né? Em locais que estão em constante atividade, a quantidade de água vai ser maior do que, por exemplo, dentro dos ossos, né, dentro do dente, ali, que não tem muita função, não acontece muita coisa. Dentro dos ossos acontece, né? Na verdade, o sangue é produzido dentro dos ossos. Mas dentro do dente, dentro de algumas estruturas que não estão com metabolismo ativo, né? E de espécie vai variar também, né? Igual uma água viva tem 90 e tantos por cento do corpo dela de água, né? Já um grão de feijão já não tem tanta água dentro dele. Então, de espécie para espécie vai variar. A água tem algumas características específicas, igual ela tem afinidade de se ligar com ela mesma, com outras moléculas de água através de pontes de hidrogênio, né? Que são ligações fortes, né? Essas pontes de hidrogênio, essas ligações entre o hidrogênio, elas são ligações fortes. Então, a água ela tem afinidade entre outras moléculas de água. Essa característica é chamada de coesão. E ela tem afinidade com outras moléculas polares, né? Adesão. Essa capacidade é a capacidade da água de molhar, né? O que ela molha ali, o que ela se liga ali é essa característica de adesão, né? Então, tudo que, digamos assim, que a água mole, né, é uma molécula polar ali que ela tá se ligando, né? Ela não tem afinidade com moléculas apolares, que são as moléculas hidrofóbicas. Então, ela não se mistura, né? Então, se você coloca uma água e o óleo no copo, eles não vão se misturar. Se você tem uma superfície encerada, né, uma superfície ali com muito óleo e jogar água, a água ela não vai molhar aquilo ali, ela não vai se misturar, né? Então, ela tem afinidade com outras moléculas polares.
ela tem capacidade de subir em vasos finos, né? Se você tem um copo de água e coloca um vasinho assim fino dentro do copo, um canudo fino, ela tem a capacidade de subir, também relacionado com a capacidade dela tem de se ligar entre si e se aderir na parede desse tubo, né? Isso é chamado de capilaridade. Essa característica ela é importante porque ela leva nutrientes do solo até em árvores muito altas através desses capilares, né? Desses vasos fininhos. Ela tem capacidade de ir subindo, que são os vasos condutores de seiva, e a água subindo e ir para a última folha daquele galho lá da árvore mais alta. Capacidade de formar uma rede que permite que pequenos animais caminhem sobre a água, né? Igual essa afinidade que ela tem de se ligar entre si, essa ligação ela é tão forte que alguns animais conseguem caminhar sobre a água sem romper. Depois, a próxima molécula inorgânica são sais minerais, né? Os mais importantes vão ser, então, o cálcio, o fósforo, o ferro e o iodo, né? O cálcio, ele é importante na formação de ossos, dos dentes, só que ele também é importante na coagulação sanguínea, tá? O cálcio, às vezes, fica na cabeça da gente muito relacionado com osso e com dente, e a gente esquece um pouco que ele é responsável pela coagulação do sangue, né? Então, a fonte aí, queijo, leite, nozes, cereais, vegetais verdes escuros, e a falta de cálcio no corpo pode ter problema relacionado com a coagulação do sangue e também deformações ósseas, enfraquecimento dos dentes, né? O fósforo, ele também está relacionado com formação de ossos e dentes, só que ele tá relacionado também sistema nervoso, sistema muscular, maior probabilidade de ocorrência de fraturas, músculos atrofiados, alterações nervosas e raquitismo, porque ele tá relacionado com vitamina D. O ferro, gente, ele tá dentro da hemoglobina, que é é responsável pelo transporte de oxigênio no nosso corpo. Tá? Então o ferro, o que se liga ao oxigênio para transportar oxigênio por todo o nosso corpo. Então a deficiência de ferro no corpo pode causar uma deficiência também no transporte de oxigênio. Então a falta de ferro causa uma doença chamada de anemia ferropriva, tá? E o iodo, ele está relacionado com a produção de hormônios pela tireoide. Tá? A falta de iodo no corpo, ele causa um inchaço da tireoide, da glândula tireoide, e esse inchaço é chamado de bócio. Tá? Então, bócio é aquele inchaço na glândula tireoide, né? O pescoço fica inchado. Depois, outra coisa que nós vimos, gente, quando nós estudamos aí a química das células, a bioquímica das células, foram os carboidratos, que já são compostos orgânicos, né? Os carboidratos, ele tem essa fórmula CnH2nOn. O que é esse N? Né? Esse N é o número aí a quantidade de carbono, nitrogênio e oxigênio. Então, a quantidade, todo carboidrato, todo monossacarídeo, né? A quantidade de carbono vai ser a mesma de oxigênio e vai ser a quantidade de hidrogênio vai ser o dobro. Por exemplo, a glicose. A glicose tem 6 carbonos, né? Então a fórmula dela vai ser C6H12O6, né? A quantidade de carbono vai ser sempre de oxigênio e o dobro de hidrogênio. Então C6H12O6. As pentoses, né, que tem 5 carbonos, que são a desoxirribose e a ribose, que vai formar lá o DNA e o RNA, elas têm 5 carbonos. Então a fórmula dela é C5H10O5, né? Então os monossacarídeos são os açúcares mais simples, que é a glicose, a pentose, né? Aí as mais famosas vão ser a pentose, que é a ribose, e a desoxirribose, que vai formar o DNA. E aqui tá invertido, tá, gente? Ó, a ribose é RNA, desoxirribose DNA, tá? Tá invertido aí, tá errado.
hexose, que são hexose, né? Vem de 6, que são as que têm 6 carbonos. Então, a glicose, que é produzida na fotossíntese, que é fonte de energia para as células, né? E os principais monossacarídeos aí, galactose, frutose, tá? E depois eu tenho os disacarídeos, né? Que são 2 monossacarídeos ligados. Eles também são muito importantes, que é a sacarose, que é a frutose mais glicose, presente lá nos vegetais, o açúcar dos vegetais. A lactose, que é o açúcar do leite, que é uma glicose mais uma galactose. E a maltose, que é a glicose, né? Que forma o amido. E os polissacarídeos, que são os açúcares que têm muitos monossacarídeos ligados, né? Eles têm função principalmente de estrutural e função de reserva energética. Igual, por exemplo, o amido, né? Ele tem é responsável pela reserva energética nos vegetais e o glicogênio pela reserva energética nos animais. Né? Então nós, por exemplo, nós temos uma reserva de glicose no nosso corpo, na forma de glicogênio. Né? Então nossas células vão fazer alguma coisa. Gente, a glicose ela é fonte primária de energia. Então as nossas células precisam desempenhar alguma função, elas vão pegar a glicose como fonte de energia para poder desempenhar aquela função. Tá? Então a glicose ela é muito importante no nosso corpo. Se acaba o estoque de glicose, a gente tem um estoque de glicogênio, que são várias glicoses ligadas e fica guardadinho lá no nosso fígado. A gente precisa de glicose, nosso corpo libera glicogênio e vai quebrando e vai liberando essas glicoses. A celulose e a quitina têm função estrutural. Né? A celulose é a parede celular das células vegetais e a quitina forma o exoesqueleto de artrópodes, né? Barata, besouro. Então, eles têm aquela casquinha, né? Crocante, que é formada de quitina, que é um polissacarídeo aí. Os lipídios, gente, são as gorduras, né? São os óleos, gorduras, né? Então os lipídios eles são insolúveis em água e eles são substâncias orgânicas. Eles são classificados, os principais tipos de lipídios vão ser os glicerídeos, né? Dentre os glicerídeos, o mais importante vai ser os triglicerídeos, as ceras, os fosfolipídios e os esteroides. Tá? Eles têm função estrutural, energética, proteção e isolante térmico elétrico. Né? Os glicerídeos, então, eles vão ser os óleos e as gorduras, e os esteroides, o principal aí vai ser o colesterol. Eu acho que eu coloquei cada um aí. Então, os glicerídeos são os óleos e as gorduras, e eles são formados por por um glicerol, uma molécula de glicerol, que é um álcool, né, ligado a 3 ácidos graxos. Então, por isso que eles chamam triacilglicerol, né? Então, eles são os triacilglicerol ou triglicerídeo, tá? Então, eles formam os óleos e as gorduras, tá? Então, eles têm função aí de isolante térmico, nosso tecido adiposo, né? Nossa gordurinha aí, nosso culote, nossos flancos aí, isso tudo tá cheio de triglicerídeos, né? Tudo na forma de gordura. Lembra que as gorduras elas são sólidas à temperatura ambiente e são de origem animal. Já os óleos, eles são líquidos à temperatura ambiente e eles são de origem vegetal. Né? Tem algumas exceções, igual óleo do fígado de baleia, né? Que é um óleo de origem animal, mas geralmente, na maioria dos casos, os óleos eles são de origem vegetal. Óleo de soja, óleo de canola, óleo de milho, óleo de girassol, né? E as gorduras, elas são de origem vegetal, de origem animal, perdão.
As gorduras, elas são sólidas a temperatura ambiente porque elas só têm ácidos graxos saturados, de cadeia saturada. O que é cadeia saturada? Só tem ligações simples, né, na estrutura química deles. Então eles ficam muito bem organizadinhos. Então eles acabam ficando sólidos à temperatura ambiente. Já os óleos, eles têm as cadeias poliinsaturadas, né? Eles têm essas insaturações, que são ligações duplas, então eles acabam ficando meio que desorganizados, porque, né, a estrutura ela fica meio desorganizada, então a temperatura ambiente elas ficam líquidas, né? Elas não conseguem se solidificar ali, porque elas têm essas duplas ligações. Então, o que é feito na indústria de alimento, né? O cara que descobriu isso, ele ganhou até Nobel, né? Na verdade, não tinha que ter ganhado. Ele descobriu que ele pegando o óleo vegetal, que é líquido, né? Temperatura ambiente, porque ele tem aquelas duplas ligações, e essa estrutura ela ficava desestruturada, né? Então, o que ele descobriu? Que se ele colocasse hidrogênio nessa estrutura, né? Eu tenho aqui adicionasse hidrogênio nessas duplas ligações, ela, mesmo tendo essas duplas ligações, ele conseguia estabilizar e fazer com que esse óleo vegetal, que é líquido à temperatura ambiente, se solidificasse à temperatura ambiente. Tá? Então ele adicionou um monte de átomo de hidrogênio naquele óleo vegetal, e aquele óleo vegetal ele passa a ser sólido à temperatura ambiente, criando estruturas assim aleatórias, né? Criando estruturas aleatórias e ficando uma estrutura sólida à temperatura ambiente. E com isso, então, ele hidrogenou, né, esse óleo e é formado então uma gordura hidrogenada, né? Um veneno chamado gordura hidrogenada. Vamos ler um pouquinho essa reportagem só para vocês entenderem o que é essa estrutura, o que é essa gordura hidrogenada. Então, ó, uma das principais diferenças entre óleo e gordura é a sua forma em temperatura ambiente. Óleos são líquidos e gorduras sólidas. A hidrogenação de óleos é feita pela indústria de alimentos, pois aumenta o prazo de validade dos produtos. É mais fácil de ser transportada após esse processo, auxilia na forma e textura dos alimentos, reduz custos e não precisa de um ambiente específico para ser estocada e armazenada. Ela pode ficar em temperatura ambiente ali que ela não estraga, né? Nem formiga, nem nada quer comer isso, né? E a gente come e adora. Gordura hidrogenada ou gordura trans tem a ver com a conformação também, tá, gente? Porque tem aquela conformação cis, aí quando ele coloca a hidrogenação, né, faz o processo de hidrogenação, ela vira para conformação trans, né? Então, ou gordura trans se refere a uma gordura transformada a partir dos óleos vegetais por um processo de hidrogenação em condições de alta pressão e temperatura durante bastante tempo, tornando-os gordura sólida. O óleo é submetido à pressão com gás hidrogênio sob temperatura entre 100 e 200 graus por várias horas na presença de um catalisador, né? Catalisador é uma enzima, né, que vai catalisar, que vai acelerar essa reação. Nesse processo, átomos de hidrogênio são jogados de forma aleatória nas moléculas de ácidos graxos poliinsaturados, típicos dos óleos, criando inúmeras moléculas novas que não existem na natureza. Sua nocividade, sendo revelada cada vez por esse tipo de gordura criado pela indústria, pode causar diversos danos à saúde, como doenças cardiovasculares, doenças no fígado e sistema nervoso central, obesidade, esteatose hepática, diabetes e até mesmo alguns tipos de câncer, o de mama, por exemplo. Vale sempre ficar atento às informações contidas nos rótulos dos alimentos e suas listas de ingredientes. Geralmente eles podem vir mascarados para enganar o consumidor. Segue listas liberadas pela Anvisa dos nomes que geralmente são encontrados nos rótulos para descrever esse tipo de gordura. Às vezes não vem escrito lá gordura trans ou gordura hidrogenada, né? Mas vem lá assim, ó, gordura vegetal. Né? A gente sabe que gordura geralmente é de origem animal e óleo vegetal. Então eles colocam gordura vegetal de girassol. Né? O girassol não tem gordura, é o óleo do girassol que foi transformado em
em gordura. Gordura vegetal de soja, gordura de soja parcialmente hidrogenada, gordura hidrogenada de soja, né? Óleo vegetal de algodão, margarina vegetal. Então, a margarina é um processo de gordura hidrogenada, né? Que forma a margarina. Então, os alimentos que são ricos em gordura trans, sorvete, batata congelada, salgadinho, donuts, biscoitos recheados, margarina sólida ou cremosa, massa industrializada para bolos e tortas, cookies e biscoitos recheados, pipoca de micro-ondas, miojo, comida congelada, pizza congelada e patê. Tudo que a gente gosta, né? Bom, Verdade. tudo que é gostoso, né? Infelizmente. Felizmente. Dá até fome, né? Ó, nem fala. Pera aí, deixa eu voltar lá. Beleza, gente? Então, isso daí é o processo de gordura trans, de formação de gordura hidrogenada, que é transformar o óleo vegetal, que é líquido em temperatura ambiente, em, em gordura, tá? Então, você pega o óleo vegetal, coloca o processo, joga hidrogênio lá em temperatura alta e esse hidrogênio vai entrando na molécula. Vai entrando na molécula e vai fazendo a conformação cis, aquela perninha da cadeia lá. Volta. Essa perninha da cadeia aqui, que está virada para cima, ela vai retorcendo, 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 até ficar reta e conseguir ficar sólida em temperatura ambiente, né? O cara ganhou Nobel na época que ele descobriu isso, que ele conseguiu fazer e tal, né? Os cerídeos, gente, então são as ceras, né? Elas são responsáveis por impermeabilizar folha para não perder água, fruta, né? Igual a maçã, ela tem uma camada de cera. Às vezes a gente vai lavar a maçã, a gente consegue ver que ela não fica totalmente molhada, né? Que ela, né? Igual como se uma camada de óleo e jogasse a água e fica só essas gotinhas. Elas servem também, cera de abelha, né? São esses tipos de lipídios. Elas impermeabilizam também pena, né, de ave, aquelas aves que mergulham assim para pegar peixe e saem, parece que nem molharam, né? O pato aí, ele enfia a cabeça na água, quando vê ele sai da água e nem parece que está molhado, porque ele tem esses cerídeos aí, essas ceras em volta do corpo deles. Os fosfolipídios também é um tipo de lipídio que formam as membranas plasmáticas, né, que tem aquela cabeça polar hidrofílica e aquela cauda apolar, né, que forma a bicamada e que vai formar as membranas. E os esteroides, que formam os hormônios sexuais masculino, feminino, estrogênio, progesterona, e também é responsável que é o colesterol, né? Os esteroides, os mais importantes é o colesterol. O colesterol ele tem função também de formar a membrana plasmática, né? Tá dentro da membrana plasmática, que a membrana ela é muito maleável, né? Ela é tipo mole, né? E ela, do mosaico fluido lá, né? Ela é fluida e tem os colesteróis para ajudar a dar uma rigidez na membrana. Ele é precursor, então, dos hormônios sexuais e presente nos animais. E ele também forma o colesterol, né? Esse colesterol, ele anda dentro do nosso corpo, só que ele não tem afinidade com a água. E o nosso sangue, ele é formado a maior parte de água. Então, ele não tem como transitar dentro do nosso corpo livremente, porque ele não tem afinidade com o sangue. Então, ele fica dentro de proteínas responsáveis por transportar esse colesterol. E essas proteínas são chamadas de lipoproteínas, né? Lipo de lipídio e proteína, que ela é uma proteína. Então, ela é uma proteína que transporta lipídio, né? Por fora está lá a proteína toda bonitinha e por dentro cheio de lipídio, né? Como se fosse um croquete de queijo, né? Então, essas proteínas, elas acabam grudando na parede dos vasos sanguíneos, né, formando placas de ateroma e formando doenças chamadas de aterosclerose, que são essas placas de ateroma, que são essas placas de lipoproteína que agarram no nosso sangue, acaba levando ao aumento da pressão sanguínea,
né? E às vezes rompimento desse vaso, porque o vaso perde a elasticidade dele, porque a parede dele está toda tomada por essas placas. Só que eu tenho um outro tipo de lipoproteína que sai do nosso fígado e vai para o sangue resgatar essas placas e trazer de volta para o fígado, né? Então eu tenho um colesterol, né, que é ruim, que agarra no sangue, e eu tenho um outro que vai lá e pega e resgata esse colesterol e traz de volta para o fígado. Então eu tenho o HDL, que é uma lipoproteína de alta densidade, né, High Density Lipoprotein, que é o colesterol bom, que é o colesterol que resgata, e eu tenho o LDL, que é a lipoproteína de baixa densidade, que é o colesterol ruim, né, o Low Density Lipoprotein, que é esse que agarra e forma a placa de ateroma, né? Então HDL vem de herói, né, que é o colesterol herói, que é o colesterol que resgata, e o LDL, que é o colesterol ladrão, né? Então tem o HDL aí, o bonzinho, e o LDL, que não é tão bonzinho assim. Aí eu coloquei alguns exercícios, ó. Coloquei uns 2 exercícios aí, só pra gente ver. Isso daí não lembro, acho que não foi de Enem, não. As gorduras de origem animal são constituídas principalmente por gorduras saturadas. Colesterol. As gorduras de origem animal são constituídas principalmente por gorduras saturadas, colesterol e gorduras trans. Nos últimos anos, o termo gordura trans ganhou uma posição de destaque no dia a dia em função da divulgação de possíveis malefícios à saúde decorrente de seu consumo. Esse tipo de gordura, que se encontra em alimentos como leite integral, queijos gordos, carne de boi e manteiga, pode aumentar os níveis de colesterol e prejudicar o organismo humano. Nesse tipo de gordura, a forma do composto ao qual a denominação trans faz referência é... Gente, então eu tenho 4 fórmulas químicas aí. E ele está perguntando qual fórmula química que representa principalmente a gordura trans, né? Então a gordura trans, ela é uma gordura trans, né, que vem de óleo vegetal. Então o óleo, ele não consegue ser sólido porque ele tem insaturação, porque ele tem dupla ligação, mas ele é adicionado hidrogênio nessa dupla ligação de tal forma que ele consegue ficar estável, né, para poder se solidificar. Então, dito isso, qual estrutura aí vocês acham que é uma estrutura química de uma gordura trans? Vocês... Hein, gente? Não? Terceira? Por que, Larissa? Sei lá, chutei. A resposta certa é a terceira, né? Nunca mais! Isso aí. Por quê? Porque se é uma gordura trans, ela era um óleo vegetal. Então o óleo vegetal ele tem que ter dupla ligação, ele tem que ter insaturação. Certo? Então, ó, dupla ligação e dupla ligação. As outras estruturas não têm dupla ligação, né? Só que aí, a partir do momento que ele se transforma em gordura trans, que ele é adicionado hidrogênio, e para ele se tornar sólido, ele tem que ficar uma estrutura estável. Então, isso daqui, ó, essa conformação, ele não consegue formar sólido, né? Ele ficaria líquido. Então, isso daqui, provavelmente, essa estrutura aqui em linha reta, provavelmente é de uma gordura, provavelmente sofreu esse processo de hidrogenação, né? Para ele poder conseguir ficar sólido em temperatura ambiente. Entenderam, gente? Sim. 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 Isso daqui é uma questão do Enem, ó, de 2019. Enem de 2019. Tá falando dos fosfolipídios. Então aí em cima conta do fosfolipídio, da membrana e tal, e tá falando aqui uma estrutura simplificada de um fosfolipídio. Então uma cabeça polar,
uma cauda apolar e ele tem essa insaturação. E está perguntando qual dessas estruturas aqui embaixo assim, né? Existem bicamadas lipídicos com diferente composição de fosfolipídios. Qual das bicamadas lipídicas apresenta maior fluidez? Então, qual bicamada lipídica seria mais fluida? Tá? Ele fala que essa insaturação aqui, que essa perninha, ajuda na fluidez da membrana. Tá? Essa insaturação, essa dupla ligação nessa cauda, ela acaba fazendo essa conformação aqui e formando essa fluidez, né? Influencia na fluidez da membrana. Sendo assim, qual dessas estruturas seria mais fluida? A2. A 2, né? Então a resposta certa é a estrutura 2. Não tem as alternativas aí embaixo, mas as alternativas eram 1, 2, 3, 4 ou 5. A resposta certa é letra 2, número 2. Certo, gente? Sim. Aqui também, depois vai cair a coisa aqui no Zoom, 34 minutos. Vamos ver se vai dar tempo. Defende-se. Essa questão tive que cortar ela para caber, peraí. Tá toda doida. Defende-se que a inclusão de carne bovina na dieta é importante por ser uma excelente fonte de proteínas. Por outro lado, pesquisas apontam efeitos prejudiciais que a carne bovina traz à saúde, como o risco de doenças cardiovasculares, devido aos teores de colesterol e de gordura. Há quem decida substituí-la por outros tipos de carne, como a de frango e a suína. O quadro abaixo apresenta a quantidade de colesterol em diversos tipos de carne crua e cozida. Aí tá aí, ó. Carne de frango branca, sem pele, tem 58 miligramas, né, de colesterol em cada 100 gramas. Quando ele está crua, e 75 cozida. Carne de frango escura, sem pele, 80 miligramas por 100 gramas, né, de colesterol cru, e 124 depois que ele está cozido. Né? Pele de frango, 104,39. Carne suína, bisteca, 49,97. Carne suína toucinho, 54,56. Carne bovina contra filé, 51,66. Carne bovina músculo, 52,67. Com base nessas informações, avalie as alternativas a seguir. Primeira alternativa aí, afirmativa, né? O risco de ocorrerem doenças cardiovasculares por ingestões habituais da mesma quantidade de carne é menor se esta for carne branca de frango do que se for de toucinho. Então, o risco de acontecer doenças cardiovasculares por ingestões habituais da mesma quantidade de carne é menor se esta for de carne branca de frango do que se for de toucinho. Então, ó, carne branca de frango. Ai, gente. Carne branca de frango. Tá falando que a quantidade, então, a chance de você contrair uma doença cardiovascular, já que ele está relacionando colesterol com doença cardiovascular, ele falou que vai ser menor se você ingerir carne de frango do que se você ingerir toucinho. Vocês acham que está certo isso? Não. Falso. Não. Falso. Não, tá errado. Isso. Então, peraí. Então, número 1 tá falso. 2. Uma porção de contrafilé cru possui aproximadamente 50% da sua massa constituída de colesterol. Então, uma porção de contrafilé cru possui aproximadamente 50% da sua porção formado de colesterol. Sim. O que vocês acham? Sim. Eu acho que não. Por quê? Não sei, só acho que não.
Não tem lógica, né? Metade ser colesterol. Gente, só ficar atento que é 51 miligrama por 100 gramas. Não é 50 gramas em 100 gramas. Tá? Então é 0,051 gramas a cada 100 gramas. Entenderam? Sim. É uma porção de 51 miligrama a cada 100 gramas de carne. Então eu tenho 0,051 gramas de colesterol em cada 100 gramas de carne. Entenderam? Então a 2 está falsa também. Ai, vai cair o zoom aqui. Não sei o que eu faço. Deem uma olhada nessas duas últimas alternativas aí, tá? Depois eu mando no WhatsApp e a gente discute. Tá, gente? Dudu, Oi. manda pra gente os slides no WhatsApp. Tá, vou mandar. Vou mandar agora. Vou falar com vocês lá no WhatsApp porque vai cair o zoom aqui. Vai dar 40 minutos. Tá bom. Aqui, então eu vou mandar o link para vocês de novo. Aí a gente acaba de resolver essa, tá? Tá. Tá bom. Uai, deu 40 minutos, não caiu não. É 45 que cai. Ah, tá, então vamos continuar. Eu achei que fosse 40. Teve gente que já saiu da aula. Não, tem 9 aqui. Quem saiu? Vamos só acabar aqui. Gente, ó. Então, questão número 3. A retirada da pele de uma porção cozida de carne escura de frango altera a quantidade de colesterol ao ser ingerida. Então, a carne escura de frango, se você tá sem pele aqui, mas se você retirar a pele, vai influenciar na quantidade de colesterol. Se ela tivesse aqui com pele, ia alterar a quantidade de colesterol? Olha embaixo aqui, quanto que a pele de frango tem de colesterol, né? Claro que se você ingerir aqui, ó, carne de frango escura sem pele, olha só a pele, se ele tivesse com pele, a quantidade que ia ter, só a pele. Conseguiram visualizar isso? Então, ó, 3. A retirada da pele de uma porção cozida de carne escura de frango altera a quantidade de colesterol a ser ingerida. Com certeza. Tá? Beleza, gente? Vocês estão me ouvindo? Aham. Beleza. Entenderam isso? Sim. Sim. Ó, a pequena diferença entre os teores de colesterol encontrados no toucinho cru, saúde, e no cozido, Obrigada. indica que esse tipo de alimento é pobre em água, né? Então o toucinho cru aí é 54% de colesterol, 54% não, né? 54 miligramas a cada 100 gramas de colesterol. Depois que você cozinha